Olá, bordadeiras! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Camila e esse é meu primeiro vídeo no meu canal. Sejam todas bem-vindas. Não reparem os erros que provavelmente serão muitos. Tô meio acanhada, mas mesmo assim, vamos que vamos. Eu criei esse canal inspirada nas minhas amigas bordadeiras. Eu não sei para que lado da câmera eu devo olhar. Deixa do jeito que tá. Pois bem, tenho minhas amigas bordadeiras que eu conheci no Instagram, lá da comunidade. Eu tenho assistido os flosstubes delas e eu tenho amado. Aí então eu resolvi vir aqui apresentar para vocês a minha caixa de bordado. O ventilador tá atrapalhando. Vim apresentar para vocês a minha caixa de bordados. Quem me segue lá no Instagram já sabe que eu tenho uma caixa, né? Onde eu guardo as minhas pastinhas. De vez em quando ela aparece por lá. E aqui está, essa caixinha aqui, ó. Tá velhinha, essa caixa me acompanha desde 2017. Eu ganhei ela, tinha uns brinquedos que a minha prima mandou pro meu filho quando ele era pequeno. E aí eu fiquei com a caixa, porque eu sou apaixonada por caixas. Aí aqui dentro eu gosto dela, porque o tamanho dela, olha só, gente, ela tá toda remendada, vocês não reparem não. Aqui dentro elas cabem certinho, essas pastinhas aqui, ó, que eu comprei. Aí não amassa, fica tudo guardadinho aqui. E eu vim mostrar pra vocês o que tem aqui dentro. Hoje eu não vou apresentar todos os meus bordados, não que eu tenha muitos, mas é porque eu fui colhendo informações para poder passar para vocês. Eu não consegui juntar as informações de todos os projetos. E eu tava muito ansiosa para gravar esse vídeo, porque o bom é pegar assim, né? Naquela hora que vem à vontade. Se eu ficar esperando, adiando, eu não vou gravar flosstube nenhum, vídeo nenhum. Porque eu voltei a bordar 31 de março do ano passado. Aí depois foi... não sei que data que eu acho, não sei se foi abril ou maio. Depois eu vou ver essa informação. Quando eu criei um Instagram só para mim compartilhar os meus bordados, que é o Diário de Bordados. E aí eu comecei a gravar uns stories, uns videozinhos e postar lá. E as meninas começaram a pedir para mim gravar flosstube, mas eu resisti até agora. E então, se eu ficasse enrolando, eu não ia gravar nada. Mas vamos lá. Eu bordava ponto cruz, aprendi a bordar ponto cruz muito novinha, fiz meu enxoval, sempre bordei. Aí quando meu filho caçula nasceu, eu fiquei bastante tempo sem pegar em ponto cruz. Quando chegou no mês de março, dia 31 de março, eu tinha um jogo de toalha que eu tava fazendo pro casamento da minha irmã, que era para presentear ela no casamento dela. Eu ia dar um presente de casamento. Era uma toalha muito bonita, umas rosas. Eu até postei no Instagram. Só que aí, quando eu tava bordando essa toalha, eu engravidei. E aí eu não consegui bordar. Depois o neném nasceu, enfim. 4 anos depois, eu fui terminar o jogo de toalha da minha irmã. E bordando esse jogo de toalha, eu comecei a procurar no Instagram sobre, pessoas que bordam, projetos, essas coisas todas. Lembrei da Isa, que a Isa, eu sou seguidora dela. Conheci a Isa antes de eu engravidar do meu filho. Eu ficava babando nos ponto cruz dela, que ela tem um ponto cruz com uma perfeição que pra mim não tem igual. E aí eu fui procurar ela, ver se eu encontrava ela, porque na época era um outro perfil que eu seguia ela. E nisso eu encontrei a Lu do Sobrado 72, eu conheci a Rafa, a Fê do Entre Linhas e comecei a seguir elas. E aí eu me empolguei. Aí quando foi do dia 23 de abril, eu comecei, até postei assim lá no Instagram, no meu Instagram pessoal, não é o dos bordados não. Dei início ao meu bordado mais ousado da vida. Esse bordado mais ousado da vida é eu tô olhando aqui pro lado porque eu tô olhando minhas anotações aqui no meu caderno, tá? É o Noite de Livros, o Books Night. Quem me deu esse gráfico foi a Rafa. Eu entrei em contato com ela
perguntando a respeito do gráfico, que eu vi a hashtag, né? Aí ela compartilhou comigo e eu comecei a fazer. Eu comecei ele no dia 23 de abril. Peguei, gente, eu não tinha praticamente nada. Eu tinha um monte de meada na época que eu bordava, gente. Eu tenho até ali uma caixinha, depois eu vou mostrar pra vocês numa próxima oportunidade. Eu tirava as meadas, o papelzinho da meada com a numeração, eu não guardava. Eu ia usando, eu enrolava em qualquer lugar, enfim. Então, quando eu voltei a bordar, dessa vez agora, começando com esse projeto aqui, eu não tinha nada, eu só tinha um sonho e um projeto muito ousado. Eu vou ver se eu posto aqui a foto do projeto pra vocês verem como é que vai ficar depois de pronto. Se eu conseguir editar, né, gente? Porque, olha, vai ser muito amador esse vídeo meu, tá? Mas eu não quero deixar de fazer por causa disso. Tanto que eu tô aqui de cara limpa, sem nenhuma base, nenhum batonzinho, porque sou dona de casa, mãe de criança pequena. Se a gente ficar querendo fazer muita coisa, a gente não faz é nada. Enfim, aí eu peguei, gente, uma etamine, uma micro etamine. Essa aqui, gente, essa micro etamine, isso aqui é de 2015 que eu tinha lá guardada. Peguei ela, que era o que eu tinha no momento, no dia 23 de abril, e comecei a pingar. Olha, esse projeto. Eu tinha meada preta, eu tinha uma meada preta, aí eu usei, depois eu fui lá e comprei 4 meadas pretas, 4 ou 3, sei que tem essa daqui no momento. E eu fui bordando, bordei até, como eu só tinha essa etamine e só tinha aquelas linhas pretas, eu fui nele, fui com toda a força de vontade. E eu bordei até o dia 15 de maio, comecei dia 23 de abril e fui trabalhando nele em sequência até chegar o dia 15 de maio. Eu sei que eu cheguei, gente, a 50% desse bordado, tá? Esse projeto já tá bordado a metade. Num total de 7.540 pontos. Tá vendo? Tá só no preto. Só que, gente, preto no micro etamine, eu já não aguentava mais. Eu preciso mudar de bordado. Nisso eu já tinha feito o pedido, eu acho, das minhas linhas da China. Então eu não queria gastar dinheiro com meada da Anchor, porque eu tava esperando as minhas meadas. Então eu tinha que ir trabalhando nesse aqui, era o que eu tinha, pra matar minha vontade de fazer ponto cruz. Só que, gente, eu fui fazer toda pra frentona, né? Ousada, metida, bordadeira. Baixei aquele aplicativo Pater. É aquele aplicativo que eu nem vou usar falar aqui, porque eu não anotei aqui, eu não vou lembrar o nome completo. Eu usei ele, aquele aplicativo, tanto que eu conheci ele através da Rafa. Eu fui lá no canal dela, vi a explicação que ela deu e lancei esse projeto e fui. Só que, gente, eu não configurei a parada direito. Eu não sei explicar os nomes técnicos. Só sei que, enfim, eu não configurei certo o negócio. O que aconteceu? No aplicativo, comeu, vocês estão vendo essa roda aqui, ó? Essa roda que ficou torta. É porque aqui no aplicativo, a Rafa me explicou que eu tinha que ter feito prestado atenção nas informações para passar para o aplicativo, porque na hora da página, que são 2 páginas, né? Ele comeu um pedaço aqui, ó. E aí a roda ficou torta. Eu não ia desmanchar, gente, porque quando eu entrei, eu descobri isso, eu já tava anos-luz pra cá. Aí, o que eu falei com a Rafa na época? Eu vou consertar, porque aqui não dá pra ver muita diferença não, aqui nos livrinhos. Aí eu vou desmanchar só a roda aqui e vou consertar ela. É o que eu posso fazer. Mais que isso. Aí isso também me deu uma tristeza, porque... Ai, gente, a gente começa a bordar um bordado com tanto entusiasmo, tanto carinho. Quando a gente dá essas falhas, né, dá uma desanimada. Mas, ai, eu não vou desmanchar, não. Eu vou tentar consertar aqui, ó. Porque aqui não deu diferença, entendeu? Só quem tem um olhar muito clínico, só quem conhece o gráfico mesmo que vai notar. Então, eu acho que se eu mexer na roda já vai ser o suficiente.
Aí eu parei nesse daqui e eu tava fazendo esse aqui simultaneamente com a meia de Natal vintage, patchwork vintage, que nisso eu já entrei no sal das meninas, já quis chegar chegando. Então eu dei uma parada nesse daqui e fui pegar na meia, que é o segundo. Esse aqui foi o primeiro que foi pra minha caixa, tá? Muito prazer, primeiro bordado, bordado número 1 da caixa de bordados da Camila, do Diário de Bordados. Depois, o segundo projeto que temos nessa caixa é a meia de Natal Patchwork Vintage. Também está numa microetamine, amarela no mundo, porque é uma etamine que estava guardada há uma eternidade, mas como eu falei, foi o mesmo caso daquele bordado lá. Eu tinha nada. Era o que eu tinha e eu queria começar. E todas essas linhas aqui que eu fui usando foram linhas que eu tinha. Ah, tá. O critério que eu usei para escolher a meia de Natal foi uma que desse para mim usar aquelas linhas que eu comentei, que foram usadas, estão sem numeração, enrolada em pedaço de papel, em pedaço de plástico, estão de qualquer maneira. Então, eu falei, não, essa meia é uma ótima oportunidade para mim usar essas linhas, né? E realmente estou usando bastante essas linhas perdidas lá. Ó, aí eu fui fazendo. Eu comecei essa meia aqui no dia 26 de abril. Um ano, gente. Praticamente um ano, tá? Vai fazer aniversário, tá? Esses projetos aqui, ó, estão comigo. É mês de aniversário. Nossa, um ano que eu vou ter bordar. Que delícia. Então, eu bordei, comecei a bordar dia 26 de abril. Comecei aqui embaixo. Aí, quando foi em junho... Ai, gente, espera um pouquinho. Ah, tá. Eu tenho outras informações ali, mas não são relevantes, porque elas não estão completas, eu não vou passar pra vocês. Eu vou pegar só as informações que eu colhi hoje. Por isso que eu me embolei aqui, porque eu tava olhando no lugar errado. Enfim, eu comecei, vamos lá, eu comecei essa meia dia 26 de abril. 3 dias depois que eu comecei esse daqui, eu também dei início a este daqui, porque eu também queria ter mais de um bordado sendo trabalhado. Aí, a última vez que eu peguei nesse bordado foi nessa primeira quinzena de janeiro, porque eu fiz a tabelinha do Ípigo e ele caiu na numeração. Eu não anotei qual foi o número. Qual foi o número que caiu, mas ele tava na tabelinha. E como eu, nesse início de ano, eu dei uma parada boa de bordar. Porque quando foi em novembro do ano passado, eu me mudei de cidade, eu vim para uma cidadezinha próxima onde eu tava morando. Aí esse processo de mudança, eu vim pra cá, minha casa não tinha um lugar legal pra me sentar, pra me bordar, não tava me achando. Esse negócio de, pra mim, pegar as caixas, sentar na mesa onde faz refeição, depois tirar tudo, pra no outro dia pegar... Ah, eu não gosto, eu gosto de ter um lugarzinho que eu sento ali, peguei um pouquinho, parei, posso deixar ali. Aí até eu me encontrar, demorou muito, eu tentei voltar em novembro, eu peguei um projeto pra bordar em novembro, um projeto super fácil, eu peguei nele. Depois eu comecei outros 2 pequenininhos, que eu vou mostrar pra vocês. Gente, mas não tava fluindo. Não tava gostoso, tava ruim. Aí quando chegou janeiro, eu falei, até fiz um videozinho lá no Instagram, falei, ó, gente, esse ano eu não vou bordar muito, porque também eu tava com intenção de fazer bastante crochê, porque eu também trabalho com crochê. Eu tava querendo trabalhar com os meus tapetes de crochê. Aí eu até falei lá no vídeo do Instagram. Falei, gente, eu vou trabalhar esse ano só... Olha só, também fazendo planos pro ano inteiro. Essa sou eu, tá? Faço planos, interrompo, mudo. Vocês vão me conhecer melhor agora. Aí,
eu falei, ó, eu vou fazer a tabelinha do Ípigo e vou trabalhar só nesses projetos que estão nessa tabela. Aí vou ficar 15 dias com um projeto e 15 dias com outro. Então, eu fiquei, a primeira quinzena de janeiro, eu fiquei de bordar a meia. E sabe o que eu bordei? Somente isso daqui, ó, ainda a linha tá sobrando. Ó, só isso aqui, ó. Fiz este quadradinho todo mês de janeiro, hein? E alguns gatos pingados, alguns pontos pingados aqui. Eu bordei pouquíssimo a primeira quinzena de janeiro. E aí, tudo isso aqui que eu fiz anteriormente, eu peguei no mês... eu acho que foi em junho que teve a hashtag Natal em junho. E aí eu comecei a peguei bastante desse aqui, porque aí eu tinha me comprometido a terminar esta meia e a outra meia de Natal que eu vou mostrar pra vocês também. Eu tinha me desafiado a terminar até dezembro. Tava indo bem, tá? Não vou negar pra vocês, não. Não vou ser modesta, não. Tava indo muito bem. Só que com a mudança eu saí totalmente minha programação. Não deu nada certo. Mas enfim, em junho, entre junho a outubro, eu fui pegando nessa meia, consegui fazer algumas coisas aqui. Eu lembro que na época eu fiz uns bordados, mudei umas tonalidades aqui, joguei umas cores fluorescentes que eu tinha cagado meu bordado. Aí eu fui, desmanchei, refiz. E aí parei por aqui. Aí em janeiro fiz só isso aqui. Devagar, quase parando. Então é isso. A última vez que eu peguei nesse bordado foi na primeira quinzena de janeiro. Agora nós vamos pro bordado de número 3 da minha caixa. Hoje vocês estão, só reforçando, né? Estão sendo apresentados aos meus projetos. A terceira caixa é o Jardim dos Sonhos. Gente, eu traduzi tudo que tava em inglês, o nome dos projetos, porque eu não sei falar inglês não, gente. Ah, me desculpar, isso eu deixo para as meninas que sabem falar maravilhosamente bem. A Rafa, gente, eu fico babando. A pronúncia dela em inglês é maravilhosa. A Fê também. Acho que é só eu que não vou saber falar inglês. Então eu traduzi, é o Jardim dos Sonhos. Ah, esse eu tenho aqui, ó. Eu pedi para imprimir. É esse gráfico aqui, ó. Eu acho que quem compartilhou comigo esse gráfico foi a Lu, do Sobrado 72. Gente, pensa num bordado que eu amei fazer. Show de bola. Eu comecei esse bordado no dia 3 de junho. Nisso já tinha chegado as minhas linhas da China. E aí eu pude começar a bordar. Eu lembro que quando chegou foi esse aqui, ó. Quis começar esse aqui. E aí eu separei a meada. Vou até pegar aqui pra vocês. Eu separei a meada desse tom de verde aqui. Que é o 733. Só que aí eu pensei, gente, não vai dar uma meada pra bordar tudo isso. E como que eu vou fazer se eu só tenho uma? Veio da China? Eu não vou comprar outro kit. Tem muita coisa pra comprar. Quero mais etamine. Preciso de canetas. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá... e eu já tinha gastado toda minha reservinha, né? Eu não ia lá comprar a meada da Anchor. Eu fui lá numa mercearia que tinha perto da minha casa e comprei linha de costura. Linha Drima. Ou é corrente essa aqui. Enfim. Levei esse aqui e peguei a que mais se aproximou. E essa parte aqui, então, ó. Foi toda bordada com esta linha aqui. Ai, gente, eu não tô me adaptando. Eu tô olhando pro lado errado. Ai, vocês não reparem não, tá? Vão levando. Se não ficar legal, depois eu nem posto esse vídeo. Aí eu bordei toda essa parte de verde aqui
com essa linha aqui. Não mexi nessa porque eu não quis arriscar. E aí, quando eu comecei ela, dei os primeiros pontinhos, eu lembro que os primeiros pontinhos foi isso aqui, ó. Foi essa partezinha aqui. Quando chegou no dia 13 de julho, eu quis pegar ele por uma semana. Aí eu fiquei do dia 13 até o dia 19 só com ele, tá? Gente, eu quase terminei, tá? Ficou faltando... Tá, eu fui até o dia 19 de julho. Ficou faltando pouca coisa, tá? Ficou faltando esse pedacinho de verde aqui. Esse pedacinho de verde aqui assim. Essa folha. Alguns pontinhos perdidos aqui. Um pedacinho aqui do cabelo que tinha ficado sem. Aí quando chegou em novembro, que eu tava tentando voltar a bordar, a Rafa criou um grupo lá no Facebook. E aí eu fui lá, criei um Facebook, entrei e fui fazer os desafios, os eventos que tinham, né? E esse aqui, acho que era um acróstico. Era duas coisas que tinham. E aí eu fui lá e participei. E aí eu fiz 100 pontos, fiz mais 100 pontos. Não me lembro aonde que foi, mas provavelmente, gente, foi... Quer ver, ó, eu acho que foi até por aqui, tá dando uma diferençazinha aqui, ó. Não, por causa da sombra. Enfim, eu fiz 100 pontos em novembro. Quando foi essa semana, ele entrou... Acho que ele tá na tabela do Ípigo. Deixa eu confirmar. Por que eu peguei nele essa semana? Porque eu botei metas, eu anotei o que eu quero fazer, que eu tô voltando agora, eu quero voltar com tudo, ser fiel aos meus bordados. Ah, tá. Ele tava no Ípigo, no número 3 do mês de março. E como o mês de março eu não bordei, eu tô colocando em dia. E aí eu tirei aquela meta de 15 dias em cada bordado, porque eu fiquei fevereiro sem fazer, março sem fazer, estou em abril. Então era impossível. Então o que eu fiz? Para colocar em dia, eu botei a meta de 500 pontos cada um. E aí eu peguei ele essa semana. E com 315 pontos eu finalizei! Gente, um ano fazendo ponto cruz. Eu não tinha nada finalizado. E aí eu olhava pro meu Instagram e falava, gente, que vergonha. Não tem nada finalizado, eu tô começando um monte de coisa e não tem um bordado completo que eu posso falar, olha, gente, tá finalizado. E também tem uma história maravilhosa de que quem finaliza pode começar mais bordados. Eu esqueci até, olha só, gente, eu tô tão parada, eu nem sei quantos bordados que podem dar início, segundo a regra. Eu só lembro que uma das meninas, acho que foi a Lu, falou, não tem regra, a regra quem faz é você. Mas enfim, eu quero saber quantos bordados vocês vão me dizer que eu tenho direito de começar, porque eu finalizei esse daqui. Ai, gente, que alegria! Meu primeiro bordado finalizado dentro de um ano do retorno. Palmas! Então vocês vão me dizer quantos bordados eu posso dar início por mérito de ter terminado este bordado aqui. Gente, ele é tão fofinho. Eu quero fazer quadrinho, eu não vou fazer almofada. Ai, porque almofada eu vou ficar lavando e vai acabar. E eu não quero, eu quero deixar para posteridade. Enfim, bordado número 3 da minha caixa. Eu vou lavar e eu vou ver como é que eu vou finalizar, mas eu vou trazer aqui para vocês verem depois. Esse aqui não vai ser inesquecível, meu primeiro bordado finalizado. E outra coisa que me deixa mais emocionada. Gente, eu nunca tinha bordado esse tipo de bordado aqui, até o ano passado. Porque eu sempre fazia ou pano de prato, ou toalha de banho. E não tinha assim, eu ficava olhando antes as pessoas bordando esse tipo de bordado, eu falava, gente, mas que sentido tem fazer uma coisa dessa? Pra onde vai? O que fazemos?
Mas agora eu entendo. Gente, é a sensação de terminar um bordado. Ai, é delicioso. Vamos lá. Vamos agora pro bordado de número 4. Este eu dei início para participar do Stitch Mania. Ai, gente, ó, eu sou péssima em inglês. Só sei que eu quis participar da hashtag. E são os gatos costurando o soda, meu primeiro soda. Este soda é o seguinte. No dia 15 de maio, é o desafio, a hashtag de maio, que esse gatinho aqui, esse soda, eu dei início para participar. Então, dia 15 de maio, eu cortei o tecido, fiz os quadriculados, tá? Medi tudo e imprimi o gráfico. Mas eu só fui começar a dar os primeiros pontinhos no dia 11 de junho, quase um mês depois. Mas ele estava aqui. Ele estava aqui. E aí, eu dei o início, eu pinguei. Eu lembro que eu comecei por aqui. Olha só como é que tá. Eu lembro que... Vou dobrar aqui pra ficar melhor. Eu lembro que eu comecei por aqui, ó. Então, aqui eu comecei a pingar dia 11 de junho. Em julho, eu voltei nele. Aí eu usei a roleta. Na roleta, caiu para me fazer 100 pontos nele. Aí eu fiz 100 pontos. Eu não vou lembrar onde que eu fiz os 100 pontos nessa belezinha aqui. Deixa eu ver se eu olhando aqui eu consigo. Eu lembro que eu comecei por aqui. Os primeiros pontos foram aqui. Com a roleta... Deixa eu ver se eu acho informação aqui. Ah, tá. Foi na terceira vez, foi na roleta. Ah, tô lembrada. Você quer saber onde tá? Ai, gente, vamos voltar? Ai, que nervoso. Eu anotei aqui, mas eu não tô entendendo o que eu anotei. Ah, tá. A primeira vez, eu separei o tecido e cortei, dia 15 de maio. Dia 11 de junho, eu comecei a bordar. Em julho, foi a terceira vez que eu peguei ele. Nisso eu já tinha feito esse pedaço aqui, ó. Já tinha pingado. Aí a roleta caiu 100 pontos, gente. Eu fui lá e separei esse quadradinho e bordei 100 pontos. Não é que ele ficou destacado aqui? Não sei se vocês conseguem ver, mas eu vejo. Deu uma diferença aqui. Não sei, é a tensão de pontos. É a tensão de pontos. Eu tô achando que eu não bordei com bastidor. E foi isso que deu essa diferença. Eu tô ainda pensando se... Ó, olha aqui, ó. Os benditos 100 pontos. Eu tô aqui pensando se eu vou desmanchar ou não. Mas por enquanto fica assim. E eu peguei dele essa semana pra completar a tabela. Ele caiu no Ípigo. No mês de abril, ele é o número 13. Como eu não bordei em abril... Não, abril, tô em abril, meu Deus do céu. Acho que eu tô ficando nervosa. Eu não posso parar pra pensar que eu tô gravando um vídeo pro YouTube. Vamos lá. Ele é do mês de abril, caiu no sorteio do Ípigo do mês de abril, número 13. Como eu disse, tenho muitos bordados do Ípigo pra botar em dia, não vou ficar uma quinzena toda agarrada nele, não. Coloquei a meta de 500 pontos e fiz 500 e... O telefone tocou, o vídeo cortou. Sigamos. A meta era 500 pontos, fiz 524. Peguei daqui pra baixo, ó. Fiz aqui. Fiz aqui, desci aqui. E alguns pontinhos aqui.
Foi essa semana também que eu fiz, tá? Preenchi o preto aqui tudinho e desci aqui, 524 pontos. Ok. Bordado de número 4 da minha caixa. Meu primeiro soda. Ai, são maravilhosos. Fico bem apreensiva com a questão do contorno. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês, ainda, não hoje, mas eu vou mostrar que eu fiz o primeiro teste de contorno de soda. E eu gostei de fazer o contorno. Bem que a Lu falava comigo, Camila, calma, não tem pra que esse medo todo. Mas a gente, Maria de primeira viagem, já viu, né? Vamos pro bordado de número 5, que é a menina do ponto cruz. Muitas bordadeiras que eu sigo no Instagram, elas estão fizeram, já até concluíram. Ai, não vejo a hora. Eu dei início no dia 5 de junho. Aqui, essa belezura aqui, ó. Olha como é que estou. Vamos às informações. Eu comecei esse bordado no dia 5 de junho. Depois do dia 14 de setembro até o dia 20 de setembro, eu também peguei nele, fiz mais um pouco. Aí eu só fui pegar nele novamente em novembro, porque ele caiu em um dos desafios lá do Facebook, que eu tinha entrado lá e estava fazendo. Então, ele caiu lá tinha 2 eventos, duas brincadeiras, 2 desafios. E ele tava nos 2, eu acho que, eu não lembro, não vou falar mais nada do que se trata. Eu sei que um era um acróstico e o outro eu não sei. Não lembro. Qual era o critério para ele ter entrado. Sei que ele caiu 2 vezes, então... Uma vez eu peguei nele, bordei 220 pontos, depois eu bordei mais 190. E a última vez que eu peguei ele foi agora em fevereiro, ele tá na tabelinha do Ipigo. Ele é o número 5 do sorteio. E eu peguei, eu sei que eu fiz pouquíssimas coisas, eu só preenchi esse branco aqui desse bastidor. Porque essa calça azul aqui e essas florzinhas eu fiz em novembro, quando eu tava participando lá no grupo do Facebook, tá bom? Então, por enquanto, é assim que estamos. Bordei muito pouquinho, tá? Em fevereiro, foi só aqui mesmo. Tava muito fraca no bordado. Mas vamos mudar essa situação. Gente, ele é muito lindo. Tô doida pra finalizar. Falta muito não. Se eu pegar com vontade, ele vai. Número 6 agora é o bordado Regras do Ponto Cruz. Esse aqui eu dei uma avançada legal, tá? Eu comecei ele dia 12 de junho do ano passado. Foi através do sorteio da roleta. E eu bordei nele 1027 pontos, assim, logo que eu peguei ele. Eu lembro que eu fiz algo, acho que foi isso aqui, ó. Depois, ele caiu na roleta de novo no dia 7 de setembro. A roleta de 500 pontos, eu bordei 512. Acho que foi isso aqui. Acho que essa parte aqui foi 2 vezes que ele caiu na roleta, tá? Depois, eu peguei ele... Eu peguei ele no dia 25 de março deste ano. E aí, galera, foi que o trem rendeu. Eu peguei e olha... Fiquei com ele até dia 7. Até essa semana, segunda-feira dessa semana. Não é isso? Deixa eu confirmar que dia é hoje. Ai. Foi, eu parei nele essa semana. Nossa, gente, eu não sei nem que dia é hoje. Me deu... Não é que eu não sei, eu tô nervosa. Eu tô nervosa, esqueci tudo os dias. Mas eu peguei ele, gente, até terça-feira dessa semana. Que eu fiz uns pontinhos perdidos aqui. Mas enfim, gente, olha. Eu sei que pra mim terminar ele, eu acho que... Ó.
Falta 2 pedaços, 2 ou 3 pedaços. 3 páginas, 2 ou 3 páginas. Mas enfim, eu bordei muito, tá? Peguei dessa parte aqui de baixo todinho, ó. Fui fazendo. Tem uns pontinhos perdidos aqui pra fazer? Tem. Mas rendeu pra caramba. O bordado delicioso. Eu lembro que a Fê do Entre Linhas falou que ela ama bordar letras. E eu também confesso que é gostoso mesmo, tá? Eu peguei nele pensando assim, será que eu vou gostar? E eu amei. Deixa eu colocar na sacola aqui, porque, olha, eu tô mostrando aqui, tô deixando tudo bagunçado ali, tá? Sei não, o que vai ser. Depois, esse aqui foi o número 6, agora nós vamos pro 7, que é o calendário. Esse foi um gráfico que eu comprei com as meninas do grupo. Eu fui dar início, eu dei início nele no dia 3 de junho, que eu rodei a roleta, e foi os primeiros pontinhos que eu dei nele, foram 218 pontos, lá no dia 3 de junho, que foi a primeira vez que eu bordei ele. Ah, esse aqui também, eu tingi, tá? Eu que tingi, esse Etamine. Eu comprei um tintol na cor jeans, e eu bordei, e eu pintei. Ai, eu achei que ficou tão bonito, só que vou mostrar pra vocês um probleminha que deu aqui. Enfim, nesse dia 3/6, gente, olha aqui. Eu tenho, olha só como é que ele é. Deixa eu tirar uma página aqui pra vocês terem noção. Ó, é uma gracinha. São todos os meses. Não vou mostrar tudo não, porque eu tô vendo que esse vídeo vai ficar quase um seriado. Então, no dia 3, 218 pontos, eu lembro que eu fiz isso aqui, ó. Só o contornozinho branco aqui. Tô fazendo esse branco aqui com linha de costura e com 2 fios, tá? Porque vai usar branco pra caramba esse bordado, tá? Então, eu parti pra linha de costura. E quando foi... dia 3 eu fiz isso aqui, 218. Depois eu girei a roleta de novo em setembro, dia 10 de setembro. Foram 200 pontos. Eu fiz um pouco desse contorninho. Gente, é apaixonante. Parece uma rendinha, né? Ai, gente, o português é encantador. E depois, gente, depois de setembro, eu fui pegar ele só em janeiro, a segunda quinzena de janeiro, porque ele está no Ípigo. Número 7 foi sorteado. E aí eu peguei e fiz ele. A última vez que eu peguei nele, gente, foi dia 28 de janeiro. E aí, o que eu fiz em janeiro? Eu fiz tudo que tá aqui, ó. Tudo que tá aqui dentro e esse quadrado aqui. Gente, qual é o problema que eu falei com vocês que deu? Essa cor aqui, ó. Quem me segue no Instagram já sabe que eu sou péssima pra fazer substituição de linha. Eu até tento não ir pela linha do gráfico indicado e fazer por minha conta e risco. Gente, mas eu sempre detesto, sempre detesto. E quando eu comecei a bordar isso aqui, que eu vi que eu tive que mudar essa cor aqui, porque a cor original é muito igual a essa cor que eu tingi, não tava aparecendo, aí eu fiquei desanimada. Falei, ai, gente, já começou assim, eu já tava no período de desânimo pra bordar. Sabe, eu tava fazendo um esforço danado pra mim não deixar os bordados ali na caixa. E aí, de cara, esse perrengue, que pra mim, gente, trocar de cor de linha por conta própria é perrengue. Eu não gosto, pra mim eu acho que fica sempre feio. Mas eu acho que eu não fui tão mal, não. Ficou legal, ó. Enfim, foi isso que eu fiz nele. Peguei nele a última vez, dia 28 de janeiro. Esse é o bordado de número 7. Vocês gostaram, gente, desse tingimento? Dessa cor? Fala pra mim. Aí, o número 8... é o Jardim Secreto. Ele é o bordado número 2 da hashtag de maio, tá? Que é o Stitch Maia. Ai, ignore minha ignorância do inglês. Eu comecei ele dia 13 de junho. Dei início a ele. Eu tinha cortado o tecido, mas pra dar os primeiros pontinhos, só dia 13 de junho. Deixa eu pegar ele aqui. Eu
me deu um branco aqui agora, porque eu coloquei aqui o Jardim Secreto, a tradução do nome, né? Só que a gente conhece ele por Varanda, as bordadeiras que já fizeram ele. Aí eu comecei ele, gente. O início, a meta era 1000 pontos, mas eu bordei 1218, que eu lembro que foi isso aqui, ó. Esses 2 jarrinhos aqui. E também fiz isso aqui e isso aqui. Aí, quando foi em novembro, novamente, nas brincadeiras lá do Facebook, eu peguei nele e aí eu fiz 120 pontos, que foi isso aqui, ó. Essa tirinha aqui, com isso aqui. E parei aqui. Sobre mudar linhas. Aqui eu usei linhas por conta da minha conta e risco. Até que não ficou ruim, não, tá? Mas eu fiz isso. Fui corajosa. Não desmanchei, ficou bom. Número 8, tá? Muito prazer. Este é o bordado número 8. Caiu uma linha aqui no chão, daqui de dentro. Eu vou até botar junto aqui pra mim não esquecer de onde é. Porque essa semana que eu fui pegar na minha caixa, eu até postei lá nos stories, tinha uma bagunça, um monte de meada jogada ali dentro, que eu não sabia de onde era. Meada sem enrolar na plaquinha. E eu não sou assim, não. Se tem uma coisa que eu sou organizada, são com os meus bordados. E aí eu organizei tudinho, sabe? Botei tudo no aplicativo do bloquinho de notas. Nossa, tá um chuchuzinho, tá fácil agora de achar as meadas. Tá maravilhoso. Enfim, agora o bordado vamos pular, né? Do 8 para o 10. Por quê? O 9, que também é da hashtag de maio, eu ainda não dei início porque eu não comprei o tecido, mas ele vai ser o PHD, tá? Mas eu não iniciei, ele tá aqui na fila. Vamos pro 10, que é o Pequeno Amante de Livros, que é esse gatinho fofucho aqui. Eu comecei ele, gente, em novembro. Eu já tinha cortado o tecido, tá? Ele também é da hashtag de maio. Só que eu só tinha cortado o tecido e separado as linhas. Separei as linhas, cortei o tecido. Foi o início que eu dei. E eu fui bordar ele... Ah, não! Aí eu bordei ele em dia 4 de junho. Eu joguei na roleta de 500 pontos e bordei nele 744, que foi isso aqui, ó. Tá? Aí, em novembro, eu fiz isso aqui, que foi quando ele estava nas brincadeiras do Facebook, do grupo do Facebook. Aí eu fiz isso aqui, tá? Foi essas 2 vezes que eu peguei nele. No dia 4/6, fiz isso aqui. E em novembro, essas carreirinhas aqui. E por aí ficamos. E a estrela da minha vida, que é a meia de Natal da Durene. Polêmica. Eu lembro da Isa no ato quando eu falo dessa meia. Essa meia, gente, eu comecei a bordar ela no dia 26 de julho, porque foi no dia, eu comecei ela no... Olha, acabou as pastinhas, gente, olha onde tá o pobre. Na sacola de supermercado. É porque eu tava bordando nele, gente, eu bordei nele até a última semana que eu fiquei na outra cidade que eu morava. Então, quando eu tava arrumando a mudança, eu só juntei, que ele tava em cima da minha mesa. Eu tava trabalhando nele, ó. Fiquei julho, agosto, setembro e outubro. Então, ele tava sempre ali, dentro de uma vasilhinha. Então, eu só virei a vasilhinha nessa sacola, minha filha, e vamos dar. E eu não peguei mais nele, né? Mas, gente, é um tesouro. É um tesouro. Olha só. O tanto que eu já bordei. Ai, gente, eu sou apaixonada. Tá? Amo. Iniciei dia 26 de julho. E trabalhei nele até outubro de 2025. Que foi quando eu me mudei. Depois disso eu não peguei mais, tá? Tô no finalzinho, gente, tá? Tô no finalzinho. Aqui tem uma listinha, acho que vermelha. Depois aqui um pedaço facinho de fazer. Fácil nada, que aqui não tem nada fácil. Vou ser sincera com vocês. Mas é satisfatório no mundo. Gente,
Nunca. Gente, nem nos meus maiores sonhos eu imaginava que um dia eu ia bordar umas coisas assim. Eu sou apaixonada. Pra mim é o rei. É o número 1 dos meus amores nos bordados. Então ele tá aqui, mas eu vou pegar nele, tá? As linhas estão todas aqui. Gente, eu fiz uma loucura de linha. Gente, eu misturei linha de pesponto, linha de costura, linha da China. Mas tá bonito, tá? Não tá macacado, não. Tá? Isso aqui, ó. Esse azul aqui é linha de pesponto. Essa daqui já é linha de costura. Foi só nos azuis, gente, que eu mudei de linha pela mesma razão lá do Jardim dos Sonhos. Eu não ia comprar meada. E eu queria bordar no fim de semana. Eu fui lá no mercadinho que vendia linha de costura e comprei. Mas teve uma maravilhosa, gente. Eu vou deixar essa história para contar outra hora. Eu quero lembrar o nome dela bonitinho e vou mostrar a cartinha que ela me mandou, que tá relacionado com essas linhas aqui. É uma menina, uma bordadeira que mandou pra mim as linhas que faltavam. Só que eu já tinha começado, eu acabei continuando. Mas tá guardadinha ali, tem um carinho tão grande quando eu olho aquelas meadas, porque eu achei tão lindo, gesto tão lindo. Esse é o bordado de número 12, tá, gente? A minha meia. E por hoje eu vou ficar aqui. Vou apresentar só esses 11 projetos que eu trouxe até aqui, tá bom? Ficou longo, eu acho, o vídeo. Bem atrapalhado também, eu tô achando. Mas eu não vou mudar nada. Não esperem que eu faça aquela edição linda e maravilhosa que as minhas amigas aqui fazem. Ai, gente, cada flosstube maravilhoso. Mas eu estou aqui com a cara e a coragem. Quis apresentar para vocês os meus bordados, meus queridinhos. E eu tô bem animada, tá? Essa semana eu já comecei a colocar em dia minhas linhas que estavam bagunçadas. Eu já organizei aqui as metas para este mês, tá? Para esse mês de abril, que é botar em dia os projetinhos do Ípigo. Tô participando do acróstico de abril, que é a palavra fé. Já até fiz um aqui, já tá completinho. Aqui, ó, do Ípico já fiz 3, tá? Tô fazendo a tarefa de casa certinha. E eu vou aparecendo como dá. Assim que eu recolher as informações dos outros bordados que eu tenho aqui na caixa, eu venho aqui e gravo o vídeo da parte número 2 da minha caixa de bordado, da apresentação dos meus projetos para vocês. Muito obrigada para vocês que ficaram até aqui. Se inscreva no canal, deixa o joinha e compartilha. Ai, que chique falar isso! Nunca pensei que eu estaria aqui um dia no YouTube. Mas é isso. Curte, comenta, compartilha e me segue. Beijo. Ativa o sininho também, tá? Que vai vir mais vídeos sim, tá bom? Beijo. Bom bordados. E se você que tá aqui não é bordadeira ainda, eu te aconselho a começar. Não tem nada melhor. Não tem terapia que substitua. Ele tem seu lugar. Beijo, tchau, tchau.